A paz de Cristo, Deus abençoe grandemente a sua vida, seja bem-vinda ao Devocional de Leitura Contínua. E hoje vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 23, onde fala que Jesus ensina o povo e cura os doentes. Te convido nesse momento a fechar os seus olhos e orar junto comigo. Antes, eu te peço, deixa um like nesse vídeo, não esquece, porque eu sei que tem pessoas que assistem, que gostam, já conhecem esse trabalho e esquecem de dar o like, porque eu também faço isso. Mas é muito importante para o YouTube recomendar esse conteúdo para mais pessoas. Então, por favor, faz isso agora. Amém? Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento em que vamos ler a Tua Palavra, meditar naquilo que Tu deixou para nós, Senhor. Que nesse momento, cadeias venham a se romper, conhecimento e sabedoria venham, Senhor, sobre a nossa vida, discernimento e revelação espiritual daquilo que o Senhor quer para esse dia para nós. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Queridas, muito feliz em poder estar aqui novamente. E se você não me conhece, eu me chamo Camila Antoniazzi. Não sei se eu já falei isso no início do vídeo. Às vezes eu me esqueço de apresentar. Mas, enfim, muito prazer. Vamos lá. Óculos. Jesus ensina o povo e cura os doentes. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Glória a Deus. Glória a Deus, amadas. Esse devocional é um devocional de leitura contínua. Estamos lendo o livro de Mateus. E aqui estamos no início do ministério de Jesus, logo que ele começou a trabalhar, ministério e trabalho. Então ele foi batizado, ele passou por um período de 40 dias em que ele foi tentado por Satanás, em que ele passou por essa provação. E depois disso ele começou a pregar, ele chamou os primeiros discípulos, então estamos nesse início da vida de Jesus. E aqui nos mostra que Jesus ele foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Sinagogas eram os locais onde os judeus se reuniam para aprender sobre a Torá, sobre o Antigo Testamento, que é a Bíblia que eles têm naquela época. Ali eles também se reuniam para julgar segundo a lei de Deus. Então, era um lugar importante para os judeus. E Jesus ele fez parte disso. Jesus ele ensinava nas sinagogas. Jesus ele pregava as boas novas do reino, não só nas sinagogas, fora dela também. E Jesus ele saiu curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Aqui deixa claro que Jesus ele curou todas as doenças e enfermidades. Não há nenhuma doença ou enfermidade que Jesus não possa curar. Na palavra de Deus, em todo o Novo Testamento, onde fala sobre os sinais e maravilhas que Jesus fez, a cura foi algo de maior expressão e com maior quantidade de eventos que relatam curas de diversas formas. E na palavra, em algum momento foi escrito que se fosse registrado todas as curas que ele realizou, não haveriam livros que pudessem registrar. Esse é o nosso Senhor Jesus. E o Senhor, ele não fazia acepção de pessoas. Naquela época, os judeus, eles, por exemplo, se vissem um gentio
se afogar. Um gentil é qualquer pessoa que não seja judeu, né? Se eles vissem uma pessoa, por exemplo, se afogando, se fosse gentil, eles acreditavam que eles não deveriam socorrer aquela pessoa. E Jesus, ele chegou fazendo algo que chocou os religiosos da época. Ele curava, inclusive, pessoas que não eram judeus, né? E o Senhor é assim. Ele veio para nos trazer cura, vida e abundância. E o plano dele não era só o povo judeu. O povo dele era o mundo inteiro. Assim como diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele veio para nós. Jesus aqui diz que notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria. Estamos falando de um tempo que não tinha internet, não tinha redes sociais, um tempo onde realmente era boca a boca. Os milagres dele eram extraordinários. A Síria, a região da Síria, era aproximadamente 200 quilômetros de distância da região da Galileia, onde Jesus estava trabalhando ali para Deus, fazendo sinais e maravilhas. Então, as coisas que Jesus faz, elas se espalham, elas vão longe. De longe se enxerga o agir de Deus na vida daqueles que têm um encontro com Ele. Grandes multidões o seguiam, vindo de todos os lugares. E ainda assim é hoje, ainda hoje é assim. Pessoas por todo o canto do mundo, com experiências, com milagres, com testemunhos do grande agir e poder de Deus. Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome. E Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje, o será para sempre. Hoje, se você buscar ao Senhor Jesus, se você clamar, ele pode operar sinais e maravilhas na tua vida. Mas não é só para aqueles que o buscam. Também tem aqueles que não queriam e do qual eu me incluo. Que eu não queria e Jesus me encontrou, porque Jesus é aquele que está na sinagoga ensinando, ou seja, quem vai até a sinagoga, quem vai até a igreja, quem vai buscar o Senhor vai o encontrar, mas Jesus também é aquele que está indo, fazendo o que Deus mandou ele fazer, anunciando as boas novas. E minha querida, a palavra de hoje para nós está falando sobre o quê? Duas coisas. Devemos ser aquelas dispostas, disponíveis para falar de Deus, para ensinar sobre Jesus para aqueles que vêm até nós, mas também ser aquelas que brilham a luz de Cristo por onde passar e anunciam o Evangelho para todos, assim como Jesus fazia. Você já foi usada para curar alguém? Você já ousou orar pela cura de alguém? Jesus Cristo, através do Espírito Santo, ele nos deu autoridade e poder para, inclusive, curar pessoas através da oração. Seja ousado e ore por cura. Para glorificar o nome de Deus, eu te digo que eu já orei por pessoas e pessoas foram curadas. E também já orei por pessoas e não foram curadas, porque Deus faz como Ele quer. Mas eu tive a coragem para me posicionar e obedecer ao Senhor. Eu e você precisamos agir desse jeito. Ser sal da terra, luz do mundo, obedecer o que o Senhor falou e orar pelos enfermos, declarar cura, declarar bênção. Mais um ponto aqui que eu quero falar e já estamos encerrando esse devocional. Jesus, ele curava todas as doenças e enfermidades, ele continua curando todas as doenças e enfermidades. Não importa o diagnóstico do homem, não importa o que você ouviu de um médico, importa o Deus que você serve, o Deus que você crê, que é o Deus da tua vida, e o que ele fala a respeito da tua vida ou da vida dos teus filhos, dos teus familiares. Então, seja lá o decreto que for, dado pelo homem, apresente ao Rei dos Reis, que é o Todo-Poderoso, inclusive para transformar a maldição em bênção, para transformar a doença em cura, para te dar um grande testemunho
e fazer com que o nome dele seja mais glorificado ainda e chegue a lugares distantes daquilo que ele vai fazer na nossa vida. Esse é o nosso Senhor Jesus, amém? Vamos orar? Espírito Santo, muito obrigada, Senhor, por essa palavra, por esse devocional. Muito obrigada, Senhor, porque Jesus é maravilhoso e Ele continua sendo. E é por Ele que estamos aqui, Senhor, reunidas. Graças a Ele, Senhor, existem as redes sociais e esse é o tempo que nós estamos vivendo hoje, Senhor. Tenho certeza que o apóstolo Paulo, Senhor, teria todas as redes sociais possíveis para anunciar o Teu Evangelho, mas não só pelas redes sociais, também presencialmente nos lugares. E que nós venhamos a nos posicionar dessa forma, Senhor, em tempo fora de tempo, em redes sociais e fora de redes sociais, falando que Tu és o Senhor e Rei e que Tu voltará. E Tu veio para trazer salvação ao perdido. Aleluia. Espírito Santo, nos ajuda nesse dia, nos auxilia nas nossas fraquezas. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa o nosso lar, a nossa família, o que nós Te pedimos. Amém e amém. Queridas, para você que ficou aqui até o final desse vídeo e ainda não conhece, esse é um devocional de leitura contínua. Realizamos de segunda a sexta, 6 horas da manhã. Esse devocional, onde estamos lendo agora o Evangelho de Mateus. E todos os dias vamos ler uma porção e deixar que o Espírito Santo fale conosco acerca daquela mensagem, né, de uma forma leve, de uma forma direta, objetiva para a nossa vida. Amém? Então, se você gostou, inscreva-se aqui no canal, compartilhe com alguém que você entenda que queira aprender mais da palavra de Deus. E querendo Pai, até o próximo devocional.